Trilhas da Libertação, socorros de emergência. Retornando ao centro das nossas atividades, encontramos Dr. Carneiro e Fernando, que se ausentaram antes para labores pertinentes a socorro dispensado ao médium Davi, para quem todas as exortações dirigidas permaneciam propositadamente ignoradas, comprometendo-se cada vez mais com a simonia, a sensualidade e os alcoólicos, que passaram a fazer parte do cardápio das lautas refeições que lhe eram oferecidas. De tal forma irregular se lhe tomara a conduta, que o próprio Dr. Hermann compreendeu a dimensão do desequilíbrio do seu pupilo e médium. Não poucas vezes advertira-o sem conseguir os resultados esperados. A descida dos porões do erro sempre faculta acesso à marginalidade nas sombras morais. Aquele que se corrompe, intoxicando-se com os vapores do triunfo ilusório, torna-se soberbo, passando a ver o mundo por meio de lentes distorcidas, de forma a preservar os hábitos licenciosos equivocados. Nesse descaminho do homem alucinado, Adelaide, a esposa, igualmente invigilante, cooperava com a sua venalidade e ambição desmedida, estimulando-o a aplicar o tempo sob vultosas recompensas materiais. Estranhava-lhe, de certo modo, o comportamento no relacionamento íntimo e suspeitava a respeito de aventuras extraconjugais. Quando o seu ciúme o acoimava, gerando discussões frequentes, ele silenciava-a mediante presentes caros, que resultavam do comércio nefário das faculdades mediúnicas. Diante da gravidade do problema, o Dr. Hermann, antes reacionário à presença do Dr. Carneiro no cenário das suas atividades, recorreu-lhe à orientação, à ajuda, razão por que o venerando amigo e Fernando voltaram a acompanhar os atendimentos na novel sociedade que o médium criara, após afastar-se da casa espírita, ali encontrando o irmão Ernesto, igualmente preocupado com o desenrolar dos fatos. Inamistoso e arrogante em relação aos doentes pobres e mal vestidos, que rotulava de questões kármicas, qual se a problemática na área da saúde dos ricos também não o fosse, Davi montara um esquema de pessoas ambiciosas, que passaram a assessorá-lo, explorando os incautos nos espetáculos que produzia. A mediunidade responsável jamais subirá aos palcos, estabeleceu o nobre codificador do Espiritismo, sem consequências funestas para aquele que se deixa arrastar pelo sensacionalismo, pela audácia. Sem a presença dos espíritos, não ocorre o fenômeno mediúnico. E como os nobres não se submetem a tal ridículo, não faltam os levianos e maus que se comprazem com essas excêntricas demonstrações espetaculosas, normalmente resultando em face do mau uso, em suspensão ou perda da faculdade. O padrão vibratório do psiquismo de Davi se tornara tão instável e inferior que a comunicação do médico cirurgião fazia-se agora penosa para ambos, entre espasmos e ritos nervosos, a fim de ser conseguida a sintonia, o acoplamento perispiritual. Vigiado pelo sicário enviado do soberano das trevas e estimulado ao prosseguimento dos disparates comprometedores, por diversas vezes deu acesso à comunicação de hábil mistificador, que se passava pelo diligente esculápio e benfeitor, ludibriando os aficionados desatentos e fascinados, que transitavam na mesma faixa moral e psíquica. Logo depois, começaram os insucessos, principalmente por meio de aplicação de antibióticos, quando terminadas as cirurgias, as quais passaram a provocar dores nos pacientes. Sucede que o desgaste das energias genésicas de Davi nas noitadas de prazer vil
encharcando o perispírito de vibrações perniciosas, produzia a neutralização do conteúdo anestésico dos seus fluidos, diluindo igualmente, mais tarde, a ação bactericida, mesmo quando outros benfeitores espirituais tentavam intervir para manter a asepsia, retirar a dor. Alguns desses amigos desencarnados ainda permaneciam auxiliando por amor os clientes ingênuos e confiantes que oravam, suplicando o apoio da divindade nos cometimentos a que se iam submeter quando ali chegavam. O médium, sob terrível indução obsessiva, no entanto, continuava a descida no rumo das paisagens lúgubres. Sem saber como o que mais fazer, o Dr. Hermann buscou apoio e diretriz, interrogando qual providência seria tomada, se a interrupção ou a suspensão da faculdade, a fim de evitar o tombo final na loucura moral. O sábio instrutor, após acompanhar a nova e infeliz fase de Davi, estabeleceu que as providências socorristas não cessariam, mas que, em razão da eleição do médium pelos comparsas e inditosos, já lhe definira o Calvário. Sugeriu então ao Dr. Hermann acompanhá-lo, aguardando quaisquer momentos favoráveis para inspirá-lo, porém, não mais se comunicando, desde que, mediante as afinidades de gostos e interesses, ele fora substituído, lamentavelmente, pelo adversário, que iria lançar o medianeiro invigilante e presunçoso no caos para o doloroso despertar. Davi, em razão da mudança de comportamento, passou a ter grande aptidão para fazer inimigos. Sempre de mau humor, exteriorizando cansaço e azedume, somente se sentia estimulado e jovial quando a sua corte o cercava de bajulação, e jovens mulheres, igualmente irresponsáveis, adredemente contratadas, apresentavam-se para as orgias nos hotéis e bordéis da moda. Podia-se, na decadência moral do homem imprevidente, encontrar algumas das regras propostas pelo soberano das trevas, que lograriam corromper os indivíduos que se lhes fizessem alvo de cuidados e obstinado interesse destrutivo. Essa técnica, ele assegurava, é mais valiosa, porque mais sutil e apetecível do que a perseguição desenfreada. Deseja conhecer alguém? Expusera cínico oportunamente. Conceda-lhe liberdade, poder, fortuna. Depois, retire-lhe tudo, caso ele não tombe na primeira fase. Não foi assim que Satanás provou a Deus que Jó não o amava, apenas desfrutava de tudo quanto lhe fora concedido? Em realidade, a narrativa sobre Jó apresenta-o em 3 fases distintas: na abundância com alegria, na miséria com revolta e, por fim, na fartura multiplicada após o arrependimento, agora com louvor. De certo modo, a opulência nos fracos morais torna-os avaros, indiferentes, soberbos, assim como a miséria os faz agressivos, impiedosos, violentos e perversos. Nos indivíduos moralmente fortes, uma como outra circunstância não lhe altera a conduta, conforme expressou o apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fortuna como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o necessário. Nota explicativa 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Alguém que alcança esse nível de equilíbrio é imbatível, qual ocorreu com o incomparável servidor de Jesus, que permaneceu sempre o mesmo, desde que se conscientizou da responsabilidade que lhe cumpria realizar, como divulgador e exemplo do Evangelho. No exercício da mediunidade iluminada pelo Espiritismo, a renúncia aos destaques e às glórias humanas,
A humildade natural, espontânea e a ação no bem, a gratuidade dos seus serviços, a honradez e seriedade moral constituem características essenciais ao bom servidor. Convidado o médium à autorreparação, à autoiluminação, a sua meta não são os bens que deixa ao desencarnar, mas os valores íntimos que sempre conduzirá. Enganam-se todos aqueles que fazem o contrário, ou estimulam, apoiam a insensatez, a ambição, a vaidade dos médiuns, tornando-se-lhes verdadeiros inimigos do crescimento espiritual e moral, mesmo que seu desejo seja outro. Não fazemos apologia do sofrimento. No entanto, não podemos igualmente ignorar os benefícios que ele proporciona quando compreendido e enfrentado com elevação com sentimentos nobres. Na conversação que mantivemos com Fernando a respeito de Davi em perigo, o amigo relatou-me as dificuldades morais em que o mesmo se encontrava, a par da cilada que estava sendo urdida para pôr-lhe fim ao ministério, criando uma situação embaraçosa para os seus amigos e, de certo modo, canhestra para o bom nome do Espiritismo. Como, porém, os escândalos são de breve duração, logo sucedidos por outros, e a memória terrestre é curta, os danos que um insucesso trágico pudesse causar não seriam de grande monta. Utilizando-se da psicosfera da casa espírita, o irmão Ernesto e o Dr. Hermann pretendiam trazê-lo, ainda naquela madrugada, para um diálogo oportuno e sério, como última tentativa para despertá-lo, após o que, por livre opção, caso não aceitasse os alvitres, ficaria entregue a si próprio. Para a consumação do plano, nosso mentor iria consultar o diretor da instituição, o irmão Vicente, pedindo-lhe licença para usar as instalações físicas e espirituais do recinto dedicado aos labores mediúnicos, em face das suas defesas contra quaisquer agressões porventura premeditadas. Para o projeto que fora proposto pelo irmão Ernesto, guia espiritual de Davi, as providências estavam em curso com cuidados especiais. Pude perceber no companheiro que me narrou a próxima programação inusitada preocupação, pois que ele sabia da complexidade do caso, por envolver interesse do chefe mongol, desejo de desarticular as elevadas tarefas de libertação que cabe ao espiritismo em relação às criaturas humanas, influenciando a sociedade do futuro na sua grande transformação, quando o planeta passará à condição de mundo de regeneração. Os espíritos que o habitarão nessa oportunidade já não serão inferiores, por haverem superado os instintos mais grosseiros e as paixões vis. Contra essa fatalidade evolutiva se obstinam ainda os espíritos perversos, exploradores das energias dos homens, que permanecem vinculados aos prazeres acelvajados em vampirismos cruéis, caracterizando a dualidade do bem e do mal em luta. Ora, o mal são os estados primitivos que conspiram contra a libertação do ser, os quais, não tendo existência real, são, portanto, de duração efêmera, porque Deus é o bem infinito. Todavia, esse combate constitui meta prioritária da ignorância que predomina nas consciências obscurecidas, adormecidas, para as altas percepções das finalidades essenciais da vida. Quando o Dr. Carneiro nos convidou para seguirmos a sala das atividades mediúnicas, o relógio assinalava 2h20, estando a reunião programada para daí a 10 minutos. Diversos trabalhadores de nosso plano encontravam-se a postos, circunspectos, embora tranquilos. É que a confiança irrestrita em Deus
convida à harmonia, mas também à responsabilidade. Enquanto aguardávamos a chegada dos participantes da atividade em pauta, Fernando acercou-se-me e gentilmente entreteceu considerações valiosas. Quando as criaturas encarnadas, esclareceu, buscarem sintonizar conscientemente com as esferas superiores da vida, muitos dos problemas que a angustiam serão solucionados, porquanto, ao retornarem ao corpo físico após a comunicação com seus guias e protetores, guardarão lucidez da convivência e das instruções que receberam. Normalmente, mesmo entre aqueles que se dedicam aos estudos parapsíquicos e mediúnicos, embora se considerem espiritualistas e espiritistas, o comportamento é vinculado aos estratagemas e disfarces do materialismo. A incerteza da interdependência do espírito ao corpo, o atavismo religioso, mediante o qual inúmeros crentes aceitam o céu, porém preferem desfrutar a terra, fazem que, ao despertarem, em vez de intentarem recompor as peças das lembranças, atirem-nas ao calabouço sombrio do esquecimento, informando tratar-se de sonhos e, dessa forma, não merecendo consideração. Outros apelam para as explicações psicanalistas, bastante valiosas, mas não únicas, ou nem sempre convincentes. A experiência que iremos viver ficará impressa nos painéis da consciência de Davi, qual ocorrerá com outros companheiros. Dependerão os resultados da interpretação que lhes deem e qual lhes influenciará o comportamento a partir de então. O exercício correto da mediunidade, a vivência dinâmica dos postulados espíritas constituem recursos preciosos para o trânsito seguro e lúcido entre as esferas física e espiritual. Ernesto e o Dr. Hermann deram entrada no recinto, conduzindo o médium adormecido, que exalava odores pestilentos, resultado das libações alcoólicas e dos excessos sexuais. Imantado ao seu perispírito, identificamos um ser amorfo, lânguido, desagradável, que se apresentava igualmente intoxicado. Em face das interrogações mudas que eu formulava, Fernando veio presto em meu socorro e elucidou-me. Trata-se de entidade viciada em bebidas alcoólicas e sexo promíscuo que o companheiro encontrou num dos recintos de luxúria e com quem se afinou. A marcha do amigo em declive é dolorosa. Não pôde prosseguir, porque nesse momento adentrou, teleconduzido pelo irmão Vicente, o mistificador que ora se fazia passar pelo Dr. Hermann nas cirurgias mediúnicas. Golpeando o ar com gestos de extremada violência, agredia verbalmente Deus, os espíritos nobres, a vida. A alucinação do ser o faz recuar psiquicamente aos períodos primários da evolução, quando seu pensamento é primitivo, fisiológico. Visivelmente adormecidos foram trazidos também o senhor Almiro, Dona Armênia, Leonardo e Francisco, por abnegados cooperadores da nossa esfera de ação. Após serem colocados à mesa, foram-lhe aplicados recursos magnéticos de dispersão fluídica, despertando-os gentilmente. Habituados aos mistérios mediúnicos, não tiveram relutância nem dificuldade para readquirirem a lucidez, dispondo-se sem mais amplas explicações para o labor. O Dr. Carneiro foi convidado para assumir a direção do trabalho. Não obstante a irritação do adversário de Davi e de outros espíritos trazidos à atividade, pairava no ambiente uma psicosfera de confiança e de paz. Ante o silêncio e a agradável expectativa geral, o médico baiano, tomado por grande unção, exorou a Deus.
Pai misericordioso, criaste-nos com a destinação do bem, reservando-nos a plenitude futura que conquistaremos a esforço próprio sob vossa inspiração. Ensejaste-nos a razão, a fim de podermos discernir com acerto os meios e requisitos para a vitória sobre nós mesmos. Concedeste-nos a consciência, na qual inscrevestes vossas leis, de modo a conduzir-nos no imo das percepções. Enviaste-nos missionários do amor e da sabedoria, a fim de que nos ensinassem o caminho e os meios de conhecer-vos. Ofereceste-nos Jesus Cristo como modelo e guia, de forma que não pudéssemos equivocar-nos sob justificativas irreais. Não obstante tantas dádivas, temos preferido a marcha sinuosa a caminhos do egoísmo e a manutenção das tendências primárias. Poucos têm conseguido libertação trabalhando-se e auto-iluminando-se. A expressiva maioria ainda permanece na retaguarda do progresso, em teimosa rebeldia, em terrível ignorância, em rude carência, por opção própria. Apiedai-vos de nós. Nesta madrugada, que simboliza dia novo em vitória sobre a noite densa, ajudai-nos a esclarecer e a encaminhar-vos os companheiros que teimam na irresponsabilidade e parecem comprazer-se na ignorância, na rebeldia. Reconhecendo as nossas limitações, apelamos para a vossa magnanimidade e compaixão. Iluminai nosso caminho, Supremo Pai, e conduzi-nos em paz. Ao silenciar, vibrações suaves invadiam o recinto, envolvendo-nos em agradável sensação de paz. O Dr. Carneiro acercou-se de Davi e, auxiliado por Ernesto, utilizando-se de recursos especiais, despertou-o, deslocando o vampirizador desencarnado que a ele acoplado explorava-lhe e roubava-lhe preciosas energias. A entidade foi deitada em maca, adredemente colocada sobre uma mesa na sala, quando o sensitivo, relanceando o olhar em volta, não teve dificuldade em dar-se conta da ocorrência em desdobramento, apesar de encontrar-se ainda um pouco entorpecido. O irmão Ernesto explicou-lhe em rápidas palavras o objetivo da reunião especial. Logo depois, o indigitado sequaz das trevas foi conduzido ao psiquismo da senhora Armênia, e o vimos quase fundir-se perispírito a perispírito na médium abnegada que lhe cedeu o campo de energias para a comunicação violenta. Sem delongas, deblaterou. Que pretendem comigo? Eu sou apenas um funcionário modesto, agindo no programa de preservação da Terra. Admiro-me que os não violentos, os discípulos do Cordeiro, se utilizem da violência para atingirem os seus objetivos nefastos. O Dr. Carneiro inspirou o Sr. Almiro, que, telecomandado, respondeu com afabilidade. Pretendemos esclarecê-lo, libertá-lo de você mesmo, daqueles que o exploram na ignorância e o subjugam na perversidade. Não temos nada contra o amigo, somente a favor. E desde que se trata de um funcionário, esperamos oportunamente dialogar com o seu chefe. Igualmente, não nos estamos utilizando da força, mas da lei natural, que estabelece ligações por afinidades. Como o amigo permanece mentindo por meio do médium Davi, que lhe concede hospedagem psíquica, trazendo o sensitivo, igualmente o conduzimos. Esse farsante não escapará, alardeou irritado. Poremos fim à sua exploração. Qualquer providência agora é tardia. Ele, e apontou o médium surpreso, não nos escapará, repito, pois que optou espontaneamente por nós, concedendo-nos guarida e expulsando vocês. Não é verdade?
A verdade, meu amigo, apresenta-se sob vários aspectos, a sua, a minha e a legítima, que nem sempre detectamos. Por isso mesmo, pior do que a mentira são as meias-verdades, que apregoamos como únicas. Pelo seu ângulo de observação, o raciocínio parecerá correto, embora totalmente falso. Não era farsante o nosso comum irmão Davi, até que, vitimado pelas imperfeições que não vigiou nem corrigiu, passou a sintonizar com você e outros semelhantes, tornando-se a partir desse momento desequilibrado e incorreto. O fenômeno prossegue verdadeiro, a qualidade, sim, é negativa, porque o agente do mesmo é inferior. Explorador, o pobre médium o é, havendo derrapado nos crimes da simonia e da usurpação de valores que, legitimamente, não lhe pertencem, mas que deixará, qual acontece com tudo que seja material. Quanto a providências tardias, a alegação também é falsa, porque jamais faltaram admoestações, chamamentos, lições e diretrizes ao invigilante companheiro. Não há muito, em reunião equivalente, foi-lhe levantada parcialmente a cortina do passado, liberando-lhe lembranças esquecidas. Infelizmente, no desequilíbrio que ora o domina, ele optou pela sua e outras companhias menos felizes, o que lamentamos. Agora, nos reunimos aqui para corrigir, esclarecendo o amigo a fim de que mude de campo moral vibratório e Davi retorne ao culto dos deveres para o bem dele mesmo. Observe que a única realidade existente é Deus, causa do universo e de tudo. Como fugir-lhe à presença, refugiando-se na fragilidade da violência? Acompanhe por um momento mental a força real das leis universais no macro e no microcosmo. Dar-se-á conta, então, do absurdo que é a sua e a rebelião de outros pigmeus, que se revestem de fortes e esmagadores dos mais ignorantes, dos mais débeis. Dizemos-lhe: aproveite este momento para mudar de diretriz, porque depois será tarde demais. O que agora lhe constituirá pequeno esforço, mais tarde impor-lhe-á pesado ônus. Não me arrependo do que faço e prosseguirei usando-o até o momento da consumação do nosso plano. Qual plano? Interrogou com naturalidade. Matá-lo, redarguiu com ruidosa gargalhada de mofa. Ora, matá-lo? Rebateu o senhor Almiro, inspirado fortemente. Ninguém morre. É irônico você dizer-nos que seu chefe planeja matá-lo. Aqui estamos todos imortais em apresentações diferentes e vivos. Não será a morte simples, mas uma forma especial de arrebatá-lo do corpo. Espicaçando-lhe a ira, o doutrinador interrogou. Que importa a forma como se morre ou se desencarna? O verdadeiro é a vida que não cessa. Assassiná-lo-emos. Se o nosso Davi desencarnar em condição de vítima, terá ganho a existência. Levá-lo-emos a provocar a cena de sangue, a fim de que seja culpado. Calar-lhe-emos a arrogância, arrojando-o ao chão, e o aguardaremos. Alguns companheiros do comunicante, que também vieram trazidos à reunião, aplaudiam-no com algazarra. A intempestiva interferência em nada alterou a psicosfera reinante. O Dr. Carneiro aproximou o doutrinador do comunicante e, tocando-lhe o chakra coronário com forte indução magnética, ripostou esclarecendo. Tudo quanto nos acontece hoje resultará em futuro bem para nós mesmos. Se o nosso Davi, que nos ouve, preferir retornar ao mundo espiritual, assistido pelo caro irmão e seus sequazes, aprenderá inesquecível lição
que o preparará para a grande luz em definitivo. A opção será dele. Quanto a nós, a decisão é prosseguir amando o companheiro desatento e você, a quem convidamos ao sono, ao repouso. Durma, durma. À medida que o induzia com palavras, aplicava-lhe energias entorpecedoras que ele assimilou, apesar de reacionário, adormecendo logo após, algo agitado. A seguir, Francisco foi convidado a sintonizar com a outra entidade que viera com Davi, em cuja doutrinação ficou a cargo do irmão Vicente, que a socorreu com palavras dignificantes, convidando o infeliz ao despertamento para a sua realidade espiritual, na condição de desencarnado, indigente de paz e realização interior. Outros espíritos se comunicaram, inclusive o Dr. Hermann, por meio de Leonardo, dirigindo-se a Davi e ademoestando com severidade, ao tempo que lhe recordava os desmandos passados e o compromisso que assumira para resgatá-los, mediante a ação da caridade. Tão profundas eram as suas palavras e tão grave a situação, que o mensageiro concluiu a comunicação entre lágrimas de ternura e preocupação com o destino do desatento, que acompanhou todas as cenas com alguma indiferença. O entorpecimento moral a que se entregara asfixiava-lhe o espírito, em face da ilusão do mundo material. As entidades atendidas permaneceram no recinto, quando a reunião foi encerrada com nova e fervorosa oração de graças enunciada pelo Dr. Carneiro de Campos, e os reencarnados foram conduzidos de volta. Indaguei a Fernando no primeiro momento. Mudará Davi de comportamento? O futuro dirá. As entidades que se lhe vinculam aqui permanecerão em repouso. Se ele voltar aos desconcertos morais, atraí-las-á de volta e tudo seguirá como antes. Em caso contrário, recambiá-las-emos a nosso campo de socorro. E arrematando os comentários, concluiu: cada um escolhe e frui o que lhe parece melhor, até o momento em que elege o lídimo amor e se liberta e se torna feliz.